Olá pessoal, tudo bem? Vou falar sobre a nossa semana. Começamos 2022 de fato, né? A gente está numa lua nova que começou ontem. Eu já falei um pouquinho dela no vídeo anterior. É, em Capricórnio. E hoje ela vai se conectar com Vênus, que está retrógrada, e com Plutão. Ela vai passar por Aquário, vai passar por Peixes e vai crescer lá no domingo em Áries, ativando muito a força de Marte em Sagitário. Então, assim, no geral, como é uma semana inteira de lua nova, que a gente caminha para uma lua crescente e uma semana intensa, porque a gente tem muito forte a energia dessa Vênus retrógrada, como se a gente fosse sentir mais fortemente ela nessa semana, onde a gente precisa ainda dar uma recolhida, só que Saturno exige uma ação, então a gente pode sentir muito uma contradição, energias opostas, a gente pode ser desafiado o tempo todo para ter que repensar os nossos desejos, né? Sair dos desejos do ego, ir para um caminho de semear mesmo o nosso propósito de alma. Só que enquanto a gente não sabe muito bem que propósito de alma é esse, a gente pode entrar em alguns conflitos internos ou externos, né? Com as pessoas à nossa volta, sentindo um certo desconforto com as relações. Às vezes está tudo bem, a gente pensa, ué, mas por que eu estou sentindo isso? Enfim, então a gente pode sentir meio que a gente está meio maluco, tá? Cuidado para não cometer nenhuma atitude impulsiva, porque a gente caminha para essa lua crescente em Áries, que vai ativar esse Marte em Sagitário, que exige uma aventura, que exige uma ação heróica, corajosa, da gente jogar nossa flecha, né? Da gente seguir acertando os nossos alvos, né? Da gente realizar aquilo que a gente realmente quer, mas com um senso de liberdade muito grande. Então, se a gente sentir que a gente não está indo para um propósito de alma, que a gente não está vendo uma vida de liberdade, no sentido de realização daquilo que a gente realmente quer, a gente pode sentir uma semana bem intensa, bem conflituosa, e ter uma certa vontade de desistir. Então a gente precisa ter cuidado, né? Primeiro com as impulsividades, manter o nosso autocontrole, né? E com um senso de planejamento, com uma certa calma, vivendo aqui agora, porque Saturno está exigindo isso da gente. Então, a gente ficar nesses conflitos pode ser muitos medos que Plutão está sendo ativado. Então, os medos, né, do futuro, medo de não conseguir, medo de não ser suficiente, medo de vem não sei da onde, né? Então, esses medos inconscientes, eles estão sendo ativados por essa Vênus retrógrada para a gente conseguir olhar para dentro e se desvencilhar disso, olhar para a nossa energia criativa, reconstruir o que precisa reconstruir, recomeçar o que precisa recomeçar com força e com coragem, que é essa energia da lua crescente em Áries, que está sendo ativada aí por esse Marte que está em Sagitário. Júpiter está em Peixes, então ele traz também esses conflitos, essa dualidade. A gente entrou, né, nesse Júpiter incrível aí, que já agora adentrou desde o dia 30 de dezembro em Peixes, isso vai exigir da gente essa autocompaixão, essa autogenerosidade, essa generosidade que a gente entrega, a gente também precisa dar isso a nós mesmos, né? Senão fica falso, senão fica... E aí a gente se deixa levar pelo medo e não pela fé, pela autoconfiança, né? Essa confiança, essa fé no externo precisa estar dentro da gente, porque a gente é o divino está em nós. Então esse Júpiter em Peixes, ele traz essa consciência para que a gente consiga realizar e materializar os nossos sonhos, nossas vontades. Só que esses sonhos, essas vontades não podem ser esses desejos do ego, senão eles vão ser contaminados por esse medo de Plutão, que Vênus está ali juntinho. E aí a gente começa a fazer conexões e associações com pessoas ou situações que não tem nada a ver. A gente se deixa levar muitas vezes pelo externo ou pelas aparências. Então, muito cuidado, muita atenção, porque esse Júpiter em Peixes e Netuno também está ali, e a gente pode se deixar levar pelas nossas ilusões, pelos nossos medos. Então, é importante a gente conseguir integrar sombras o tempo todo. Aliás, esse ano vai ser de dualidade, a gente sabe, principalmente quando a gente chegar lá no dia 20 de março, né? Quando tiver o passando o bastão ali para Mercúrio e que Júpiter vai estar super conjunto com Netuno ali, né? Março e principalmente abril, o negócio vai. Então, esse momento que a gente ainda tem essa Vênus retrógrada, que a gente caminha para semana que vem, eu acho,
que Mercúrio também vai ficar retrógrado, mas a gente fala mais sobre ele depois, ainda é momento de revisão, ainda que Saturno esteja exigindo nossa semeadura, nossas ações. Então, vamos agir. Por isso que ficar no aqui e agora, que é o que Saturno está exigindo da gente, é extremamente importante. E soltar esse medo, esse pensamento do, ai, mas e se, mas e como vai ser, mas e o que foi, enfim, sai do passado, sai do futuro, fica no aqui e agora, se compromete com você aqui e agora, amanhã a gente vê o amanhã depois, até falei sobre isso porque postei um texto lindo lá do Wagner Borges que ele fala sobre isso lá no Insta. Então, é um momento ainda que esse Saturno que está em Aquário, conjunto com Mercúrio, que também acabou de entrar em Aquário ontem, ele pede para que a nossa mente fique nos nossos planos, nos nossos sonhos, mas no aqui e no agora, ainda que Aquário tenha essa conexão com o futuro. Mas se a gente estiver no aqui e agora, a gente vai ser inspirado, a gente vai trazer nossa energia criativa para o aqui e agora, a gente vai conseguir colocar nossas intenções para que a gente colha isso lá no futuro, né? E é um futuro que é rápido, a gente, né? Esse Júpiter em Peixes, ele materializa muito rápido, seja medo, seja fé, seja o que for. Então, confia, né? Não desista, ainda que possa ser difícil, ainda que possa ser contraditório, ainda que possa ser super conflituoso, a gente ainda tá nisso, mas é uma semana que pode ser muito produtiva, e que a gente pode ter muita ajuda, que a gente pode se fortalecer, mas que a gente precisa estar forte internamente, senão a gente começa a nos auto-sabotar e quebrar aí as conexões que a gente tem hoje. Pode ser que seja ainda uma semana de limpeza, porque pode ser que algumas conexões não sejam positivas, então o ano começa, né? Como a gente virou numa lua minguante, a gente está nessa lua nova e conectada com Vênus que está retrógrada, pode ser que ainda seja limpeza, e se tiver que ser algumas coisas, a gente precisa deixar fluir. Júpiter está limpando, está lavando, deixa fluir, deixa embora se tiver que ir, né? Ainda que seja uma lua nova, não vai ser tudo, nossa, tem essa renovação. Pode ser que ainda esteja, porque Plutão está muito ativado e ele é meio 880, ou ele traz ou ele leva, né? Então, só que a gente não pode ficar com medo, a gente não pode ficar no apego, a gente tem que desapegar, senão a semana fica ainda mais difícil, tá bom? Um beijo, ótima semana para vocês. Se você tá chegando aqui agora, sou Tata Gentil, acho que eu nem falei, sempre falo no começo. Eu sou astróloga, criadora aqui do canal. Se você gostou desse vídeo e de outros que a gente tem aqui, pode deixar seu like ou pode se inscrever, que tudo isso fortalece muito. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.